Boa tarde, queridos companheiros. Mais uma vez estamos reunidos nesta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Boa tarde aos companheiros que nos acompanham pela internet. Que o abraço fraterno do Cristo, nosso Senhor, possa envolver a todos, nos protegendo, nos acalmando, que possamos, nesta tarde, estarmos estudando um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. Então, sejam bem-vindos. Aqueles que já estão conosco há um bom tempo, sejam bem-vindos. E aqueles que vêm a primeira vez também, sejam bem-vindos a esta casa. Ao adentrarmos aos portões, já somos recebidos, somos envolvidos e conduzidos a esse salão, onde os companheiros da espiritualidade já muito já prepararam para nos receber, harmonizando, equilibrando, deixando todos prontos para nos recebermos. E é com grande satisfação nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos alguns avisos, mas o primeiro, para desligarmos os nossos celulares, né? Porque fica até chato. Você, no meio da palestra, tocou o celular, todo mundo presta atenção no celular, não presta atenção. Então, desligar os nossos celulares ou deixar no vibracal. Tá bom? Nós temos as atividades na casa, são realizadas todos os dias. Segundas, terças e quintas-feiras, às 20 horas, nós temos palestras e passes. Quarta-feira, às 14 horas, palestras e passes. Sexta-feira, temos o trabalho de orientação àqueles companheiros que estão são os envolvidos com as drogas, com os vícios de diversos tipos. Não é aberta, a reunião aberta ao público, mas é um grupo de trabalho que realiza. Então, se tiver alguém, algum conhecido ou alguém que esteja por alguma dificuldade, venha até nós, traga até nós, vamos fazer um trabalho, vamos apoiar, vamos ajudar. Aos sábados a nossa reunião começa às 15 horas e temos também o nosso plantão, temos o nosso tratamento através dos passes. Todos os dias nós temos os plantões, né? 30 minutos antes das palestras, tá certo? Então, o companheiro necessitar de passar pelo plantão, chega um pouco mais cedo, depois assista a palestra e receba o passe, tá certo? Nós temos aí com grata satisfação o nosso curso preparatório dos Espiritismos que está em andamento, né? Todos os sábados às 16 horas. É realizado esse curso introdutório. É o primeiro contato para aqueles companheiros que não conheceram, ou que já conhecem, ou ainda tem alguma dúvida a respeito. Né? Então nós damos aquela primeira entrada, primeiro conhecimento. E depois, no curso de doutrina espírita, ele vai desenvolver aprofundadamente a doutrina espírita. Ok? Nós realizamos também o trabalho social. Todo segundo sábado de cada mês nós distribuímos 62 cestas básicas para as famílias carentes credenciadas. É feito um trabalho, vai no local, verifica a situação das famílias, é feito um cadastramento e são fornecidos cesta básica. E a cesta básica é o quê? A doação que nós, com a boa vontade, trazemos. Então, aquele companheiro que quiser colaborar, trazendo 1 quilo de alimento não perecível para nós montarmos as nossas cestas. Certo? Todos os sábados nós fazemos a distribuição de lanches nas estações do metrô, em locais de concentração, dando um pouco de carinho e conforto àqueles nossos companheiros mais desafortunados, esquecidos, sofredores. Então, é um momento de levar um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, de atendermos, fazermos a nossa parte, né? Ajudar aqueles que são necessitados. Se tiver vontade e quiser participar, procure o pessoal a partir das 17 horas aí. O pessoal vai precisar de ajuda, toda ajuda é bem-vinda, porque o trabalho é árduo, é gratificante, quem puder participar. Não vamos esquecer, companheiros, da prática do Evangelho no lar. É um momento que se reúne a família, um momento de harmonia. Através do Evangelho no lar, você harmoniza o seu ambiente, harmoniza os seus familiares, e você passa a ter uma semana mais tranquila. Tá bom? E as nossas palestras, elas ficam à disposição pela internet, tá? O site é www.casadocaminhosantana.com.br. Todas as palestras estão gravadas. Se você não pôde participar, acesse o site. Tem a data, tem a palestra, tem o tema, o palestrante.
Tá bom? Então fica aí o convite. E vamos desenvolver com muito carinho, né, todos aqueles que aqui estão presentes. Para isso nós vamos fazer o quê? Cerrar os nossos olhos, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, aos mestres Jesus e aos companheiros da espiritualidade, que nos seja permitido nesta tarde estudarmos um pouco mais dessa doutrina dos Espíritos, que possamos, Senhor, absorver esse conhecimento que será passado esta tarde, possamos, Senhor, nos tornarmos um pouco melhores, ao entendermos o momento que estamos passando, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade. Que assim seja. Vamos desenvolver com muito carinho o nosso companheiro Miguel, que fará para nós a palestra nessa tarde. Que ele seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos irmãos da internet. Okay. O tempo é mais curto hoje, 30 minutos, pois não. Não, mas não precisaria de 20, porque o tema de hoje é enfermidades. Nós que há muitos anos damos palestra, nós sabemos muito bem que todo tema pode ser desenvolvido em 15 minutos, sendo objetivo. Né? Nós sabemos muito bem disso, né? Com relação ao tempo, não se preocupe. O objetivo do texto nós vamos atingir, mas agora ler o texto não dá, porque Joana de Ângeles, ela é detalhista, mas ela é muito importante a gente ler o livro Atitudes Renovadas. Palestra de hoje tem a ver com um tema que fala muito conosco, porque nós nos imaginamos sãos, mas nós temos enfermidades. O tema de hoje é sobre as doenças, né? Primeiro, a Joana de Ângeles, ela aborda, né, de forma ampla, dizendo que os médicos procuram hoje olhar as pessoas, né, ou melhor, as doenças e não as pessoas. Quer dizer, você é visto o sintoma, né? Ah, dói aqui, toma isso. Dói ali, toma isso. Às vezes nem um exame. E isso é incorreto. Porque a doença está... Quem está doente é a pessoa. A doença se instalou nela a partir de todo um processo. Então nós temos que olhar a criatura, os médicos teriam que olhar a criatura como um todo. E deveriam estudar para isso. Até no aspecto psicológico, né, a grande preocupação é o atendimento de libertar do sintoma, né, da doença. Mas não se esquece que existe ali uma alma doente. Essa alma doente, né, ela tem que ser tratada. E nós temos um remédio para a alma, né? Nós vamos discutir mais para frente. Remédio para a alma, nós temos. Agora, debaixo desse sol, exceção de Jesus Cristo, todo mundo tinha enfermidades. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. Todos nós somos enfermos, se não do corpo, da alma. Da alma nós somos. Somos, porque ainda não atingimos a perfeição. Isso é o estágio humano da evolução do espírito. Isso faz parte do nosso estágio. Nós temos que aprender a nos curarmos através do desenvolvimento e do estudo. Na raiz de todo desastre orgânico, ensina a nossa irmã Joana de Ângeles, está um indivíduo desajustado, desequilibrado. E às vezes é muito difícil, né? Olha, todas as doenças do corpo têm até uma variedade muito grande. Então, acho que talvez enumerar a gente não conseguiria aqui, né? Nós não conseguiríamos. Mas tem a doença da alma, que os espíritos nos disseram. A doença da alma, 2 chagas. Orgulho e egoísmo. É essas 2 doenças que nós temos que curar em nós. Que não adianta um médico vir te dar 500 mil remédios, você fazer milhares de tratamentos, se você não
curar sua própria alma. Porque sempre, e isso já é científico, os cientistas já sabem, né? Que nossos pensamentos e sentimentos influenciam diretamente no nosso sistema imunológico. Então a maneira como eu penso, né? Pensamentos, alimento e nutro pensamentos negativos. Costumo alimentar em meu coração sentimentos negativos. Não busco desenvolver o amor. O resultado disso é doença, é enfermidade para o corpo. Só que qual é? Pode vir desde um simples resfriado até um câncer. Não que a gente deve olhar as pessoas que estão doentes com os olhos de acusar, mas o que será? A gente tem essa mania, nosso orgulho e nossa vaidade tem essa mania, né? Vê alguém com uma necessidade especial, mas tem que ver o que ele fez no passado, né? Então quer tirar aquela coisa. Nossa doença é a falta de amor. Qual que é? Quando nós olhamos assim, é a nossa falta de compaixão. Compaixão, filha do amor. Então, nós temos que olhar os nossos semelhantes com compaixão, sem julgar, né? Mas, de fato, todo desequilíbrio do corpo é reflexo da alma. Qualquer que seja ele, qualquer que seja a doença. Não tem doença que não seja reflexo de uma alma doente. E nós temos que aceitar, e muitas vezes o nosso orgulho, que é a nossa doença, não nos deixa aceitar que nós somos, que nós podemos melhorar, que nós devemos, por amor a nós mesmos e a Deus, nos melhorarmos. Né? Interessante. Várias coisas acontecem quando você tenta se modificar. Primeiro, né? As pessoas, muitas vezes, que estão ao seu lado, não te acompanham no processo que você está desenvolvendo, porque você tem o seu tempo certo. Porque é o tempo que Deus determinou na sua vida. É o tempo que ali, é o teu tempo de se modificar. É onde você encontrou aquela sintonia e agora vou me modificar, vou me melhorar. E às vezes as pessoas à sua volta não vão te compreender. Mas isso não é importante. Porque nós não estamos aqui para agradar a todo mundo. Nós estamos aqui para desenvolver o amor. E nesse processo de desenvolvimento do amor, quando nós nos predispomos mesmo realmente a mudar, porque tem gente que passa 100 anos no centro espírita e não muda nada, não. Vai pensar que é o espiritismo que muda você. É a tua conscientização moral. Não é o espiritismo que te muda, não é a religião que te muda. É você que tem que fazer essa realidade. Essa é a sua parte. Faça a sua parte, cure-se. Né? Muito bem. Às vezes, a nossa falta de prática no bem causa doenças mais terríveis na nossa alma. A primeira é a sensação de vazio. Né? E a gente pensa que vai preencher, que isso já vem desde a infância. Nossa direção, nossos caminhos já vem desde a infância na gente, adolescência. Nós já vamos sentindo essa necessidade de encontrar alguma coisa que a gente não sabe o que é. Né? Aí imagina, vai encontrar um príncipe ou uma princesa, casar e ser feliz para sempre. Né? Quando a gente começa a imaginar isso, né, a gente está no mundo ainda da ilusão. A primeira pessoa que você precisa encontrar é você mesmo. Tomar consciência de você mesmo. É aquela questão do auto-olhar, daquela viagem interior. Você pare, que é com você só, não tem ninguém do teu lado junto. É você e ninguém vai te guiar nesse processo interior. É você. Olhe-se com amor. Volte-se para dentro de você. Essa é a viagem correta. Você já está começando o seu início de processo de cura da alma. Em mundos superiores, mundos mais superiores ao nosso, existe a reencarnação física também. Por exemplo, um plano de regeneração que já está muito além do nosso. Nós estamos caminhando para isso. Né? As reencarnações são muito mais longas, né? Os corpos são mais saudáveis, né? E as doenças praticamente muito poucas. Né? Muito embora nesses planos, no começo da implantação, vai predominando sempre, conforme diz Kardec, a predominância do bem sobre o mal. O plano de regeneração é um plano acima da Terra. É um plano que não está
digamos assim, ainda na perfeição, tá? Mas as condições de vida são melhores. É dessa condição que a gente percebe que quanto mais nós vamos evoluindo em espírito, menos doenças vão nos atingir, né? E vidas mais longas e mais saudáveis nós teremos nas reencarnações. A Joana de Ângeles, ela começa alertando que o nosso sistema imunológico ele é bombardeado pela mente irresponsável e insensata. Descarrega vibrações viciosas. Tem gente que tem mania de perseguição e vive falando mal dos outros. Essa é a pior doença, o pior vício, segundo os espíritos, né? No entanto, nós podemos imaginar o que é você viver o tempo todo com essa preocupação de que os outros estão querendo te prejudicar. E essa preocupação é uma forma negativa de viver, porque você só vive olhando os outros com o olhar desconfiado, com o olhar de inimigos. Essa sua forma de interpretar a vida é que vai causar uma doença muito séria no teu organismo físico. Ela coloca aqui que essas descargas vibratórias podem causar doenças terríveis. Inclusive, há doenças que a medicina ainda não catalogou que são oriundas desse tipo de vibração. Vocês acreditem se quiser. Não? Por quê? Porque todas as vezes que nós desequilibramos o conjunto, porque nós somos uma alma viajando num corpo e temos um corpo chamado perispírito. Tudo aquilo que nós desequilibramos, desarmonizamos, né, vai acontecer. A alma desequilibrada vai desarmonizar o perispírito vai desarmonizar o corpo físico. O perispírito é tão intimamente ligado ao corpo que quem souber do que eu estou falando, de uma cirurgia espiritual, sabe muito bem o que é uma cirurgia espiritual. A cirurgia espiritual é feita no perispírito. Imediatamente a sensação passa para o corpo físico. É uma ligação muito forte. Em casos como eu, por exemplo, que sou ainda muito apegado à matéria, sim, é imediata. A ligação a gente sente no corpo físico. Embora não está sendo tocado, né? Mas um perispírito saudável, que a gente fala corpo são, mente sã, né? Os gregos já diziam. Mas na realidade, nós temos que entender assim, que o resultado, nós somos o resultado de todos os nossos pensamentos e sentimentos. Tudo aquilo que nós emitimos através do nosso pensamento formam ondas vibratórias ao redor de nós e nossos sentimentos também. Então o que acontece? Criamos uma atmosfera ao nosso redor. Nós atraímos ou repelimos de acordo com a nossa sintonia vibratória. E nós não estamos falando aqui só de desencarnados, nós estamos falando de reencarnados também. E de acordo com as nossas necessidades educativas, que eu digo, né, nós atraímos até uma pessoa que seja um adversário. Porque ele vai nos ensinar a desenvolver a paciência, a compaixão. São coisas que nós aprendemos dos nossos adversários. Então, muita gente reclama do adversário na vida, de pessoas que não concordam com seus pensamentos e seus sentimentos. Muitas vezes a gente só pensa em conflitos, né? Em agressão. A agressão é o recurso, a apelação de quem tem pobreza de argumentos ou não tem argumentos, vai para a agressão, né? A pessoa que tem argumentos, ela não precisa usar da agressão em qualquer debate, né? Era o que fazia muito o nosso amigo Allan Kardec, né? A gente vai estudando o livro que é o Espiritismo, uma obra que nós sugerimos aos nossos irmãos que estejam iniciando. O que é o Espiritismo dá uma base muito bem dos confrontos que Allan Kardec teve, né? E dos tipos de pessoas, até um cético, né? Um sacerdote, e assim vai.
e um cientista. Cada um deles inventava um sistema para tentar opor ao espiritismo. E o pior é que nós podemos imaginar que eles usavam e gastavam sua inteligência para negar uma coisa que é uma verdade tão clara, né? E Kardec acabava com todos esses argumentos, né? Dá a impressão que Kardec foi Aristóteles reencarnado, de tão, né? Porque Aristóteles tinha isso. Aristóteles, havia muitos debates na época de Aristóteles, né? E ele derrotava nos debates os sofistas que vinham com mentiras, né? Sofisma é uma falácia que não é verdadeira, mas você compõe, né? De tal forma que as pessoas passam a acreditar, né? E ela parece real, ela tem uma sequência, mas ela não é verdadeira. E o Aristóteles, com a lógica, ele derrotava, né? Na Grécia havia muito isso, filósofos debatendo, né? E nesses debates, né, o Aristóteles usava a lógica. E nós percebemos assim que nos debates, nas discussões, nos confrontos que Allan Kardec teve, ele usava a lógica de forma racional e o bom senso. Então ele não havia assim quem pudesse confrontar. Se fosse nos dias de hoje alguém fosse debater com Allan Kardec, eu acho que para opor as ideias que ele estava falando, não conseguiria. Era muito inteligente. A gente começa a perceber quando começa a estudar o Espiritismo, né? Ele era muito inteligente. Também tinha, lógico, o apoio do plano espiritual superior, né, para desenvolver o trabalho. A fim de evitarmos que a invasão de bactérias e vírus destrutivos que aniquilam implacavelmente o nosso corpo físico, nós precisamos aprender a simplificar a nossa vida. Você não precisa complicar tanto. Nós precisamos aprender a nos amar mais e amar mais o próximo. E entender que todo mundo está vivendo a sua própria experiência, não querer mudar os outros, mudarmos a nós mesmos. É muito interessante, né? Isso daqui que ela coloca. E muitas vezes o tratamento exigido é o tratamento, né, da terapia espiritual, porque os equilíbrios começou a atingir de tal forma, somatizou no corpo físico, começou a atingir, e é muito importante que nós atentemos para isso, que o magnetismo nas casas espíritas, o tratamento da fluidoterapia, do passe, é muito importante para nos ajudar a nos reequilibrar, né? Mas só que nós temos que ter essa consciência que nós somos seres espirituais. É por isso que nós precisamos nos cuidar, tanto espiritualmente, quanto mentalmente, através dos sentimentos, nutrir bons sentimentos. Não existe maneira de se aprender a amar se não vivenciando pela caridade. É assim que a gente aprende a amar. Caridade. Caridade é que nos ensina. Na prática, é ter um bom pensamento, um bom sentimento, poder oferecer uma boa palavra edificante para auxiliar os outros. E quando você pensa que está doando, como bem ensinou o nosso irmão Francisco de Assis, doando que se recebe, é exatamente isso. Quando você está praticando bem, você está recebendo ao mesmo tempo, né? Nós não estamos falando só das coisas materiais. Parte mais importante de tudo isso, de todo esse ensino, que nós vamos deixar aqui para quem quiser no final o texto, né, é que nós temos recursos terapêuticos que vão além do remédio físico, né? Quais são? A prece nos abre as portas da nossa alma para receber fluidos espirituais benéficos e salutares, né? Segundo, a prática do amor para si mesmo e para os semelhantes, é muito importante que a gente pense isso. E terceiro, praticando o bem nós vamos evoluir, né? É a prática do bem. Só que não se esqueçam que a saúde do corpo, ela é reflexo da alma. E muitas de nós podemos não ter doença física, mas nós temos doenças emocionais, mentais e até
doenças espirituais que nós fizemos para nós mesmos. Vamos vencer o orgulho e o egoísmo em nós, que é aí que está a chave da saúde espiritual, né? É a chave do encontro com Jesus, com os bons espíritos. Qualquer doença que vai começar primeiro no nosso perispírito, nós podemos já eliminá-la ali, a raiz, a base dela. Ela não vai se instalar no nosso corpo físico. Através da oração, da vigilância, porque vigiar é muito importante, a vigilância dos nossos pensamentos, porque ninguém aqui é santo. Nós sabemos que às vezes nós temos tentações, pensamentos de tentações, né? Eu tive uma amiga que ela dizia, quando meu marido entra com o chinelo molhado no piso seco, onde eu já passei, eu tenho vontade de enforcá-lo. E isso, eu falei... Então vocês estão pensando, né? Quando ele joga a toalha molhada no chão, deixa a cueca no banheiro, todas essas coisas que a gente faz, a gente não deveria fazer, né? Que seria o certo. A sensação, você está provocando, infelizmente, é lógico que aí depois vem o amor supera tudo isso, né? Mas naquele momento, a sensação, né? É a vontade. A gente tem que começar a parar com esses pensamentos, até desses pensamentos meio oportunos, negativos, né? A fim de que nós possamos crescer, encontrar essa saúde, né? Os sãos não precisam de médico. Uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, está no boletim aqui da casa, né? Ele fala isso, né? Os sãos não precisam de médico, né? E nós estamos doentes, todos, né? Só Jesus tem a cura, né? A boa nova de Jesus é a cura que nós precisamos, né? E quem é que tem que preparar esse remédio? Nós mesmos, né? Então é isso, gente. Que o amor possa prevalecer no coração de cada um de nós e que nós consigamos vencer todas as nossas dificuldades e obstáculos, principalmente aquelas que estão dentro de nós, porque aí é quase que 99,99% dos nossos problemas que se resolverão no mundo à nossa volta. Muita paz e muita luz. Quem quiser o texto, depois para ler, é bem longo. Agora o momento para as perguntas. Quem desejar formular alguma pergunta ou um comentário, por favor, só levantar a mão, o microfone. Entendeu a nossa irmã Joana de Ângelo? Não, a minha pergunta é, no caso ele estava falando que as doenças, elas são uma enfermidade da alma, né? O que eu concordo, mas eu queria saber então como fica aquelas doenças que são uma espécie de resgate, né? Que você já veio para aquela encarnação predestinado a de repente sofrer algum tipo de enfermidade para resgatar algo que você fez no passado. Como fica daí essas doenças? Tem alguns casos que você imagina assim, que são reencarnações expiatórias, né? Porque a nossa reencarnação ela tem um pouco só de expiação. Alguns casos mais que as pessoas... Mas nada é predestinado. Você pode chegar aqui, mesmo numa cadeira de rodas, praticar tanto bem. Se vocês vissem o bem que praticou Jerônimo de Mendonça, que se mexia um olho, piscava um olho, era muito, durante grande parte da sua vida, e o trabalho que ele desenvolveu, né, no campo social. Então a gente percebe assim que você pode curar a sua alma mesmo tendo que resgatar. Agora, em alguns casos é preciso você entender que nem tudo não é castigo, sabe? Porque dá a impressão de que você veio para ser castigado. Não, você veio para aprender pelo processo da doença. Então a doença ela tem um desenvolvimento educativo. Só que pode virar, pode mudar. Se a pessoa vem, ela já atinge o conhecimento que ela precisava e ela já integra na alma dela a lição que ela deveria, ela não vai precisar passar por um câncer. Passa por uma dor de cabeça simples, toma um analgésico. Você pode mudar, não existe nada assim que, sabe? Há muitas pessoas que eu me lembro que comentavam comigo,
né? É interessante que muitas vezes a gente pensa, está marcado, mas não está não. Tinha uma menina, bebezinha ainda, com problemas de epilepsia, que já dava, interessante isso aí, né? Mas estava diagnosticado já na medicina, levou no centro espírita, fez a cirurgia, não tem mais, né? E não desenvolveu os ataques, nada, né? Equilibrou. Ela não tem mais aquele problema que dá da epilepsia. Aí você vai dizer assim, mas estava marcado, se a gente interferiu no karma dela, não. Nada é feito sem a permissão de Deus, né? Existem momentos em que existe um acréscimo da misericórdia, né? Se for do entendimento de Deus que você não precisa mais passar por aquilo, desnecessariamente será desnecessário, para a tua alma não vai, ele retira aquilo do seu caminho, entendeu? Agora, é lógico, a gente percebe que algumas pessoas que vêm para resgatar, elas dão grandes exemplos, né? Vocês vão dizer assim, mas Chico Xavier tem uma vida maravilhosa, um grande médium. Não teve, né? Ele tinha uma hemorragia nos olhos, né? Uma doença, teve angina, teve tudo quanto é tipo de doença que vocês podem imaginar. Chico Xavier não teve uma vida fácil. Teve problemas com a família, né? Ele teve que se mudar até para não ficarem perturbando a família dele, lá em Pedro Leopoldo. Ele se mudou para Uberaba, né? Vocês imaginem, então, que ninguém teve vida fácil aqui. Aqui a vida é campo de luta, é um campo educativo, é uma escola, né? Nós todos estamos aqui como uma escola. Não entenda que isso daqui é a sua vida espiritual. Aqui é uma passagem só, né? A gente tem que dar mais valor ao que é espiritual. Dando mais valor ao que é espiritual, nós evoluímos e então nós vamos nos libertando dessas enfermidades que podem nos atingir, né? Não que nós vamos ser eternos no corpo, porque também a nossa essência é a alma, e a nossa alma tem que evoluir, tem que crescer, né? Mas não tem esse negócio de predestinado, assim, uma coisa. A pessoa pode mudar, ela pode virar, ela, entendeu? Você não precisa, não está marcado para você assim, olha, né? Alguém vai escrever uma coisa e você pode mudar, você tem condições, porque o homem é senhor do seu destino, ele consegue mudar se ele se melhorar, se ele crescer, se ele buscar o caminho do bem. Mais alguém? Temos 3 minutos. Mais alguém deseja fazer algum comentário? Não? Escuto o rádio e estava falando sobre o perdão, que a gente pode aprender a perdoar e ser perdoado e a gente mesmo se perdoar, que diz que dá muito alívio para a gente, né? Então, no seu texto, vem mostrando a facilidade que a gente tem de não ter doença, né? É o texto da nossa irmã Joana de Anjos. Você falou uma coisa importante, né? Porque hoje nós vamos falar das enfermidades. Aí você avançou para a cura. Todo o processo de cura envolve o perdão. Seja o perdão a si mesmo e seja o perdão aos semelhantes. É impressionante. Primeiro, quando você se aceita, aí você olha lá dentro, nossa, quanta coisa errada eu fiz. Aí você cria uma culpa maior do que o problema, né? Aí você tem que se olhar com misericórdia. E perdoar a si mesmo e perdoar os semelhantes faz parte de todo o processo de cura da gente, nosso, né? A gente tem que se olhar com misericórdia. Muita paz, muita luz. Obrigado, companheiro. E agora, companheiros, depois dessa oportunidade que nós tivemos aí, dessa troca de informações, esses conhecimentos que foram passados para nós aí, para o nosso companheiro, chegado o momento de retribuirmos. Então vamos retribuir as nossas, através do que? Das nossas vibrações. Então vamos fechar os nossos olhos do plano físico, vamos buscando o contato novamente com o plano espiritual, visualizando a imagem de nosso Mestre Jesus. Vamos unindo os nossos pensamentos e vamos doar. Que essas energias salutares, Pai, possam ser trabalhadas pelos companheiros da espiritualidade, atendendo aqueles irmãos que estão necessitados
nos hospitais e leitos de dor, nas penitenciárias e casas de detenção, Senhor. Por aqueles que clamam por justiça, para que recebam conforme as suas necessidades e merecimentos, Senhor. Por aqueles que se julgam abandonados, desválidos, para que possam encontrar um porto seguro e se esclarecerem, Senhor, da sua situação e amparados possam buscar a melhora, meu Pai. Por esse planeta Terra, Senhor, que está passando por grandes transformações, para que o povo, os homens, mulheres, crianças, enfim, todos possamos trabalhar para a melhora desse mundo, Senhor. Que possamos, Senhor, colocar em prática o amor, a caridade, possamos auxiliar aquele no nosso semelhante. Obrigado, meu Pai. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, humildemente nós pedimos permissão para encerrarmos esta primeira parte dos nossos trabalhos, Senhor. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus.